Agora eu gostaria, se você me permite, de utilizar a sua memória privilegiada e jurídica sobre Altino Arantes, o comportamento dele pré e pós-revolução, ou seja, pré-Getúlio e pós-Getúlio, Altino Arantes e João Sampaio. Quando ele lançou a candidatura, o Armando Salles lançou a candidatura, eles tentaram se aproximar do Partido Republicano. Depois dele candidato é que se procurou o Partido Republicano para apoiar, porque a candidatura do Armando Salles era contra o Getúlio. Sim. Que aliás não queria. Ele, inclusive, quando foi lançada a candidatura do Zé Américo, o Partido Republicano apoiou o Zé Américo. Vamos chegar lá, porque é outra coisa que sempre me encafifou. Os republicanos ficaram do lado do Zé Américo, que era um legítimo representante da Revolução de 30. Né? Pois é. Só que era por oposição ao inimigo figadal. Por rancor ao Armando de Salles. Né? Eu não sei se era rancor ao Armando Salles, mas era pelas divergências, as idiosincrasias mútuas. Mútuas. Não era possível uma conciliação quando um lado tinha queixas amargas do outro e vice-versa. Então não dava para ele se compor. Então não havia composição, mas ao mesmo tempo o Zé Américo tinha sido líder da civil no Nordeste. Mas acontece uma coisa curiosa. O Zé Américo, nas memórias dele, nas memórias propriamente não, era uma entrevista longa que ele concedeu, ele, para aquela... Aspásia ou Celina de Araújo. Aspásia. E ele diz que ele nunca teve o apoio do Getúlio, nunca. O Getúlio jamais fez uma alusão à candidatura dele. Porque o Getúlio não queria, o Getúlio queria era continuar mesmo. Ele inflou subrepticiamente apenas para sabotar o Armando. Então, o que acabou acontecendo foi o seguinte: com a resignação do Armando, foi eleito o Cardoso de Melo Neto. E o partido cometeu um outro equívoco. Em vez de apoiar o governador, mas prestigiar o governador, não é apoiar o governador, porque o apoio político havia na Assembleia, mas não prestigiavam pessoalmente o presidente. O Aureliano Leite conta que num espetáculo, eu acho que já contei isso para vocês. Acho que isso pode contar. E no Teatro Municipal, o camarote do governador estava só ele e a mulher. Enquanto que no camarote do Armando Salles estava todo o grupo de políticos do Partido Democrático. E que a pedido do oficial do gabinete do Cardoso de Melo, ele, Aureliano e mais alguns foram lá para fazer companhia. Ao Cardoso, com a Cazuza que estava sozinho. Mas quando estava nas proximidades do golpe, esse golpe vinha sendo engendrado desde 1935. Desde a intentona? Desde 1935. Por causa da intentona ou até antes? Olha, talvez até antes, porque havia um problema que era o da oposição. Havia uma oposição. E o regime aí naquela altura ainda era democrático. E o autor da ideia em 1935 foi o então ministro da Guerra, que era o João Gomes. E o João Gomes é que sugeria isso. Eu não sei onde, não me recordo agora, onde foi que eu encontrei isso, não sei se foi no Dutra. E, bom, aí veio o golpe. Em novembro de 1937 vem o golpe. E o candidato mais cotado para ser eleito presidente da República era, efetivamente, o Armando Salles.
que tinha o UDB, União Democrática Brasileira, que depois Virou o virou DN. o UDN. Esse grupo que contava com o apoio de homens, na candidatura do Armando, de homens que eram aliados do Washington, quer dizer, fiéis ao Washington, como, por exemplo, o Mangabeira. Exatamente. O Mangabeira. Sim. Bom, mas o Partido Constitucionalista, o Partido Republicano, apoiou, como eu já disse, o Zé Américo. E quando o Getúlio deu o golpe de 37, o Partido Republicano de São Paulo, com a participação do Altino Arantes, do João Sampaio e de outros membros mandaram um telegrama ao Getúlio hipotecando solidariedade e apoiando os termos da Constituição. Eles estavam numa jogada política. Eu não entro, não faço juízo de valor com relação à atitude deles. O que ocorre é o seguinte, é que naquelas circunstâncias, eles estavam certos de que, não estando com o Armando, o Partido Republicano voltaria a ter prestígio. Principalmente em São Paulo. O que acontecia era o seguinte, havia uma divisão profunda e irreconciliável entre dois grupos de São Paulo. Embora eles tivessem participado, os dois partidos, da Frente Única, sim, e depois da Chapa Única, né? Em 33 e 34? E, inclusive, o Jorge Americano, por exemplo, renunciou ao mandato de deputado, ele foi eleito pela Frente Única, ele renunciou ao mandato porque ele entendia que o partido não podia se aproximar do Getúlio, e o partido estava apoiando o Getúlio. Mesmo porque a nomeação do Armando Salles teve que atender a uma condicionante imposta pelo Getúlio, que a Frente Única apoiasse o Getúlio na Constituinte. Então, meu caro, o que ocorreu foi que o Partido Republicano acabou tendo que ficar na oposição por aversão à adesão ao Getúlio. Era para mim muito curioso, porque eram dois grupos, efetivamente, um que foi apeado do poder em 30 e outro que não chegou ao poder e também foi para a oposição, ou seja, os dois grupos faziam basicamente oposição ao governo federal. Veja bem, eles estavam iludidos. Eles achavam que por terem participado a favor do Getúlio na Revolução, eles seriam reconhecidos como tal. E não foram. Não, o Getúlio não teve amigos. O Getúlio não teve amigos. O Getúlio se aproveitou sempre daqueles que pudessem servi-lo. O próprio João Neves da Fontoura, que foi um dos grandes baluartes da propaganda da Revolução. O grande orador da Revolução. E que foi depois, veio para fazer campanha em 32, ele veio em 32. Porque o Getúlio se servia dessa gente. Ele chutava e atraía. Ele tinha uma capacidade muito grande, vamos dizer assim, de persuasão. Porque não é possível, a não ser determinadas pessoas que tinham uma certa equidistância política, não é? Todos os políticos acabaram aderindo vergonhosamente ao... Você quer ver uma coisa? Um dos homens mais importantes do governo do Getúlio, depois de 37, a partir de 37, foi o ministro do Trabalho, Marcondes Filho. Era o homem mais prestigioso, e era originário de onde? Do Partido Republicano. Outra coisa que criou um certo abalo foi a nomeação do Fernando Costa
presidente do Departamento Nacional do Café. Daí, depois do golpe, ele foi transformado em ministro da Agricultura. Agora, o Fernando era perrepista histórico, ele tinha sido... Fizeram carreira, todos eles fizeram carreira. O próprio Marcondes, todos fizeram carreira no PR, no PRP. Que hoje você não pode falar PR, porque naquele tempo só tinha PR. Era PR de todo o PR Brasil. em todo né? lugar. Né? A situação em todo o país era PR. E qual foi o comportamento do Altino e do João Sampaio depois? Ou seja, eles hipotecaram o apoio ao Estado Novo, mesma coisa que fez o Plínio Salgado, achando que a ação integralista ia ter algum tipo de prestígio depois. Não, ele foi cooptado. Extinguiram os partidos? Eles extinguiram os partidos e... Esses republicanos, o Altino e o João, ficaram... Eles ficaram fora à margem da coisa. Olha, o João Sampaio parece que voltou a advogar. Certo. O Altino não sei se ele advogava, se não advogava, isso eu não sei dizer. O João voltou à política como vereador, pelo que eu me recordo. Voltou. Inclusive ele teve um papel muito engraçado, quer dizer, uma coisa que a gente não pode compreender, mas não se justifica. Uhum. Naquela eleição, olha, para presidente da Câmara, ele era candidato, o João Sampaio. Sim. E aquele William Salem era o candidato contrário. Acontece que o João Sampaio, sendo o mais idoso, ele seria eleito em caso de empate. E havia um empate. E ele, dentro do escrúpulo dele, votou num terceiro. Marcos Mélega. E, com isso, o Salem assumiu. Há uma versão pouco, não sei até onde pode ser verdade, é que ele teria feito isso para que um parente dele viesse a ser nomeado para um cargo na prefeitura.